Fala, devs! Então, bora lá para mais um vídeo. E hoje trago um assunto muito importante para quando a gente está desenvolvendo um software, que é pensar em arquitetura, e é um dos padrões mais utilizados, assim, acho que na maioria dos frameworks e linguagens, a gente se depara em algum momento com esse problema. Para quem não me conhece, me chamo Gabu, sou criador aqui do canal Gabu Dev e da empresa também, a nossa software house Gabu Dev. Sou GDE em Flutter e Dart, ou seja, Google Developer Expert em Flutter e Dart, e estou aqui para trazer um conteúdo muito importante para você que está aí do outro lado, que é da gente falar sobre um padrão de projeto chamado Singleton. Esse é o padrão que mudou a minha vida praticamente, porque foi o momento que de fato eu entendi como utilizar esse padrão e como fazer coisas se comunicarem. Porque eu sei que você, por exemplo, vamos lá, o exemplo mais simples do Singleton e o que mais é utilizado é quando você precisa, por exemplo, manter os dados em memória, ou seja, os dados de um usuário, por exemplo, logado, os dados de uma sessão, alguma informação. Vamos trabalhar, por exemplo, com o usuário. Vamos supor, o usuário fez o login, inseriu o e-mail e senha, e você precisa armazenar o ID, o nome desse usuário, para utilizar em todos os requests da sua aplicação, em todos os lugares da sua aplicação. Esse é um excelente momento de você utilizar um singleton. Outro cenário é, vamos supor, você tem dois controladores na sua tela, e aí você precisa que eu tenho a tela A e a tela B. E eu preciso que, assim que a tela B finalizar, eu aviso para a tela A atualizar. Vamos supor que a tela A é uma tela de lista de tarefas e a tela B é a tela que insere uma tarefa nova. Então, depois de inserir a tarefa nova, eu preciso atualizar a tela A. Então, são algumas formas de você fazer essa comunicação. Não só com o Singleton, daria para utilizar um protocolo de mensageria, mas um jeito muito simples é utilizar o Singleton. E como que usa o Singleton? O que é um Singleton? Como que se escreve um Singleton em Dart? Então, bora lá. Vamos aqui para o PC. Então, aqui no PC, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos falar aqui hoje do Singleton. Singleton. Esse padrão de projeto é um padrão que mudou de fato o meu jeito de desenvolver software. Porque eu ficava com muita dúvida, às vezes, de manter as coisas em memória. Então, o Singleton, o que ele é? Né? É uma forma, vamos dizer assim, uma forma bem simples, né? É um jeito, uma linguagem bem simples, de deixar algo em memória. Tá? Obviamente, é que tudo na vida tem, né, a gente tem que pensar direitinho. A gente está usando memória para deixar essa informação. Então, a gente precisa, né, escolher os cenários que seriam interessantes da gente ter em Singleton. A gente pode ter a aplicação inteira em Singleton para acessar tudo de qualquer lugar e isso ficar ocupando memória, e aí você mexe num lugar, quebra outro, é a complexidade. Mas beleza. Algumas utilidades legais que você pode ter para o Singleton. Por exemplo, igual eu já falei, né? Usuário, a gente pode utilizar o Singleton para acessar um usuário. A gente pode utilizar o Singleton para, por exemplo, uma tela. Por exemplo, vamos desenhar o exemplo das telas aqui, ó. Acho que fica mais fácil. A gente tem uma tela A. Deixa eu trocar de cor aqui. Ó, vamos supor. A gente tem uma tela A e a gente tem uma tela B. Aqui, ó. Beleza. Então, a tela A tem um controller A. E a tela B tem o controller B. Só que esses controllers só existem na hora que eu crio essa tela. Então, se eu quiser que
o B conheça A, ou seja, alguma alteração do B conhecer A, dá para fazer, né? Eu coloco o A dentro do B, só que aí, se eu faço isso, o A tem que conhecer o B. Mas eu não quero que A conheça B, né? Eu quero que as coisas sejam separadas. Então, nesse meio do caminho, o que eu posso fazer? Eu posso transformar esse controller, vamos colocar aqui, ó, em um singleton. E aí, se eu utilizo essa abordagem, eu consigo que B acesse A, mas sem A conhecer B. Eu sei que é um pouco confuso no desenho aqui, mas é só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Porque tem pessoas que são mais visuais, que gostam de ver desenhos. Tem pessoas que são mais práticas, como eu, que às vezes gosto de ver no código. A gente vai chegar na parte do código. Uma parte legal de você ter usuário é, por exemplo, se você quiser pegar um user ID, alguma informação assim, aí você pode criar um singleton. Normalmente, você pode criar um singleton, por exemplo, de uma sessão. E aí você guarda todas essas informações. Então, por exemplo, a sessão, ó, eu tenho a sessão. Aqui, ó, vamos supor, eu tenho a sessão. Aí a sessão pode ter um user ID, pode ter o e-mail do usuário, todas as informações que seriam úteis. Por exemplo, quer ver uma informação que eu sei que você que está aí do outro lado sempre precisa quando está construindo o seu software, que é o token, o JWT, o refresh token. Você pega o refresh token, ou você pega o token utilizando um singlet, ou você pega um token lendo do storage? Responda aí nos comentários. Então, a gente tem, na seção a gente pode ter o e-mail, a gente pode guardar o token, guardar várias informações. E aí um jeito do seu app inteiro acessar a seção, então vamos dizer, eu tenho aqui o meu app, né? Vamos supor, eu tenho o meu app aqui, sei lá, colocar a cor verde. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui é meu aplicativo, né? Tem meu aplicativo. Então o jeito do meu app, por exemplo, acessar os dados de uma seção é a gente implementando o padrão singlet. Aí tem algumas coisinhas que a gente vai aprender aqui no vídeo sobre o padrão singlet. Tem como você transformar, né, o seu próprio controller aqui no singleton. E aí você consegue fazer esse acesso. Ou, normalmente, nos projetos, você também vai poder fazer uma segunda abordagem, que é, que a gente não vai entrar aqui no caso, que é utilizar um dependency injection. Um dependency injection. Deixa eu diminuir aqui. Essa seria uma outra abordagem. Normalmente, um dependency injection, ele consegue ter, ele consegue não, ele implementa o padrão singleton, e aí você consegue, através do dependency injection, acessar de qualquer lugar as informações da tela. Um exemplo desse é um que eu mesmo fiz, se chama Flutter Injection. Já uso em vários projetos dentro da GabuDev. Ó, 90% de coverage. Temos uma quantidade de downloads consideráveis aqui. Está explicando como funciona. E a ideia é ser simplesinho de utilizar. E aí você vai conseguir prover e organizar todas as suas dependências por módulos. Então você consegue, por exemplo, ter o módulo de home e ter só as dependências dele quando você sair da tela de home, né, ou desposar o home ali, o módulo vai e o garbage collector faz a missão dele, que é de ir limpando as coisas que ficaram ali na memória. Então é uma forma eficiente. Mas como o intuito hoje, a gente aprender sobre o padrão singleton. Então a gente vai fazer a implementação do singleton step by step aqui, mostrando para vocês também que é bem simples. E aí claro que evoluindo no seu projeto, você precisando de vários singletons, várias coisas acontecendo, obviamente é importante você principalmente utilizar uma
um gerenciador de dependência. Tem vários no mercado. Eu tô recomendando o meu, porque eu fiz, e no sentido de eu uso nos meus projetos e funciona perfeitamente. É bem simples de utilizar. Mas tem, por exemplo, Get-It, Flutter Modular, Easy Modular GI. Tem vários outros que acontecem no mercado que você pode escolher o que mais lhe agradar. Mas é interessante você aprender esse conceito do singleton, porque se você sabe implementar o singleton, não estou dizendo para você não usar o dependency injection, porque realmente é muito importante, facilita muito a arquitetura do seu projeto, mas tem momentos que às vezes, tipo, aqui eu poderia criar um singleton, e por que eu usaria um dependency injection? Então, fica aí o conhecimento para você aplicar de diferentes maneiras. Então, voltando aqui para nossa tela, vamos fazer a implementação aqui do nosso singlet. Então aqui a gente tem um projeto base do Flutter. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu até buildar aqui no Chrome. Deixa eu deixar buildando aqui. E aí a gente começa a fazer o nosso projetinho. Deixa eu colocar aqui, beleza. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu buildar. Beleza. O projetinho aqui funcionando. Deixa ele gerar o build aqui para mostrar para vocês. Então, qual que é a ideia? A implementação do singleton é uma implementação muito simples. Muito simples. Tipo assim, não tem nada demais. Só que é uma implementação que, de fato, ela ajuda muito o nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente não dá muita ideia para o singleton, mas é muito importante você entender essa implementação. Então, vamos lá. Primeiro, vou criar um arquivo aqui, de fato, chamado singleton.dart. E vou criar uma nova tela aqui. A gente tem essa main aqui, chama essa tela principal. Vamos criar uma tela 2 aqui. Só para exemplificar, tá? Deixa eu criar uma class aqui. Tela 2. A gente vai criar uma tela 2 aqui com um scaffold para a gente mostrar, né? A gente acessando essa tela 2 e passando a informação que a gente tem lá da tela principal. Então aqui, ao invés da gente... A gente tem um somador. Vamos supor que eu quero fazer duas coisas, né? Eu quero pegar a informação que eu somei da tela anterior na minha tela, de uma forma global. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos colocar um botão. Textbook, tela 2. E vamos importar a tela 2 aqui. Beleza, vamos buildar aqui. E vamos navegar para a tela 2, para ver o que acontece. Eita. Aí, ó, tela 2. Estamos na tela 2. Funcionando perfeitamente. Beleza. Então, agora vamos fazer a implementação do nosso singleton. Então, vou criar uma classe chamada singleton. Ó, beleza. Sai autocomplete, sai lá. Sai para lá. Então, vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, uma variável final count igual a 0. Esse aqui é o meu singlet que eu quero utilizar para armazenar os dados que são calculados no meu app para recuperar no app inteiro. Então, vamos lá no meu main aqui, na minha classe. Então, eu vou chamar aqui o meu singleton. Vou instanciar aqui, beleza. Não vamos usar daqui mais. Agora a gente vai fazer singleton mais mais. Beleza. Deixa dar errado, não tem problema nenhum. Vamos completar aqui. Ó. Singleton.count. Beleza. Só que está reclamando, porque a gente inicializou aqui como um final. Vamos trocar aqui para int. E vamos deixar a nossa variável funcionando. Então, vamos somar aqui. Beleza. Funcionando. Agora, vamos lá na nossa tela 2. Vamos transformar aqui em um stateful. Eu vou recuperar o meu singleton aqui. Eu vou chamar o singleton. Vou colocar aqui um body. Vou colocar o contador. Beleza. Vai estar funcionando. Obviamente, eu estou usando a mesma classe. Vamos aqui, ó. Colocar 3. Ué, mas o meu contador tá 0? Como assim? Pera aí. Vamos aumentar essa fonte aqui, ó. Isso. Meu contador tá 0, ó. Vamos aqui. 0. O que é isso?
O que acontece? Por mais que eu estou usando a mesma classe, e esse é um erro muito comum, principalmente para quem está começando, que é, olha, beleza, você tem a mesma classe. Só que toda vez que você inicia a sua classe, ou seja, eu estou fazendo isso aqui, ou estou dando um ponto new aqui, né? Você está inicializando a sua classe. Toda vez que você inicializa a sua classe, você chama um construtor novo, um novo espaço na memória, e é isso aqui agora, você não consegue mais recuperar esse dado. Ou seja, criou um dado novo. Aí que entra o macete de você utilizar um singleton, que é a ideia de você ter uma instância única da sua aplicação. Então, um jeito muito simples que normalmente você vai encontrar é você fazer o seguinte: um static final i igual a singleton. Eu tenho um construtor privado, tá vendo? E aí tem um ponto instance. Eu sei que você já usou alguma classe de alguma biblioteca com esse ponto instance, ou ponto instance ou ponto i, tanto faz. Vamos colocar ponto instance. Agora vamos explicar aqui o que está acontecendo. Tem um negócio que se chama função estática. Quando você inicia a sua classe e coloca uma função estática, no momento que você está executando aquela função, já vai para um espaço na memória. Então, você usou o static, vai para um espaço na memória. E aí, por conta disso, você vai conseguir ter um espacinho na memória para você ficar alterando e mexendo nessa variável da forma que você quiser e conseguir recuperar ela de qualquer lugar no seu código. Então, aqui eu criei uma instância, utilizei aqui um construtor privado mesmo, beleza, tudo bem. E aí, eu venho aqui e coloquei static. Se eu colocar só final, não vai funcionar. Eu preciso ter o static para ocupar o espaço na memória. Agora, para eu acessar os dados da minha classe, eu tenho que dar um ponto instance. E aí, se eu quiser acessar aqui também, eu dou um ponto instance. Aí não tem problema você criar uma variável nova dentro, porque como você tem uma variável estática guardando, ó, o instance, ele guarda a construção do singleton. Então, isso quer dizer que a gente vai ter um int count igual a 0 armazenado, e qualquer lugar agora que eu acessar, eu vou ter essa informação. Então, ó, vamos somar aqui e vamos para a tela 2 e vamos ver o milagre ou a mágica acontecendo. Tan, 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 tan. Conseguimos compartilhar os dados de uma tela com a outra, utilizando um simples artimanha que é criar um singleton. Então, o que é um singleton? Nada mais é do que você utilizar uma função estática para armazenar os dados de uma classe ou de uma função. E aí, essa variável chamada instance, que pertence ao singleton, ela tem um espacinho reservado na memória e você, em qualquer lugar da sua aplicação, você consegue acessar todos os dados que estão armazenados lá. Então, isso aqui é excelente para você armazenar os seus tokens, refresh token, user ID, dados que você precisa acessar na aplicação inteira. Isso aqui facilita muito todo esse processo. Viu como é simples da gente criar um singleton? Isso aqui, você entendendo esse processo, isso muda muito o seu jeito de pensar. Porque para mim, mudou completamente. Antes eu ficava me apegado, tipo assim, nossa, mas será que como que eu faço A comunicar com B e tudo mais? Coloca o singleton, que normalmente resolve. Tá, pera aí. Disclaimer. Galera, não fique usando singleton para tudo, obviamente. Mas eu quis dizer o seguinte, que muitas das vezes um singleton pode resolver o seu problema de comunicação entre telas, entre coisas. Só que, obviamente, se você começa a fazer isso para o seu app inteiro, aí você tem um problema muito grande. Por exemplo, eu tinha um problema de um projeto uma vez, isso é uma curiosidade para mostrar para vocês. Tive um problema de uma vez num projeto que ele era linkado, ele tinha uma string direto no Firebase. E quando alguém alterava um documento no Firebase, disparava essa string no app, e isso fazia abrir um modal, pum, magicamente no app.
E por que isso acontecia? Porque tinha um singleton. Então, é um benefício você ter um singleton, só que se você utilizar da maneira errada, coisas estranhas podem acontecer, porque tudo vai estar comunicando naquela mesma instância. Então, por exemplo, como eu tinha uma string singleton para o app inteiro, às vezes eu tomava uma ação de alguém atualizar o banco de dados, batia no app e abria o modal. Então, fique com essa aí, galera. Tome cuidado, mas comente aqui no vídeo se você já utilizou singletons, se você gosta de utilizar singleton ou se você é tem um terror. Tipo, eu não uso singleton porque eu já consegui achar vários bugs. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, por favor, para ajudar o canal a alcançar mais gente, mais pessoas. E aí, mais vídeos a gente vai produzindo para vocês. Então é isso, galera. Até mais. Até o próximo vídeo.